versículo 12 diz assim: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu o quê? Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi lançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Amém? Senhor, nós bendizemos o teu nome, te exaltamos, glorificamos a ti, porque tu és nosso Deus. Nos alegramos por estar na tua casa, Senhor. Meu Deus, cumprindo o nosso chamado, cumprindo o nosso ministério, essa vista que o nosso chamado é maior do que a nossa própria vida. Fala conosco, ministro, nosso coração nos instrui nessa tarde, pois tu és o nosso Deus. Em tudo nós daremos a honra, o louvor e a adoração, pois só o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós conhecemos a história, né? A maioria de nós conhecemos a história. Davi, na verdade, quando tentou trazer a arca da primeira vez, nós sabemos o que aconteceu. Porque ele colocou a arca num carro de boi, de uma forma inadvertida, que Deus tinha orientado, tinha dirigido ao seu povo, que deveria ser carregada a arca nos ombros dos sacerdotes. E por isso, quando os bois tropeçaram e Isaac estendeu a mão para tocar na arca, para que ela não caísse, era um cuidado com a arca. Uzá então foi ferido de morte e morreu. Então Davi deixou a arca da aliança lá na casa de Obed-edom. Pelo tempo que ficou na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom foi visitada pela presença do Senhor, pela glória do Senhor, pelo poder de Deus. E Davi ficou sabendo, foi o texto que nós lemos, Davi ficou sabendo que Deus abençoou a vida de Obed-edom e de toda a sua casa por causa da presença da arca. Então ele conclama todo Israel para que fossem buscar a arca. Eu imagino que todo Israel tinha seus afazeres, tinha suas responsabilidades, mas por algo tão relevante, tão importante, porque a Bíblia diz que nos dias de Saul eles não se valiam da arca, e por isso o reinado de Saul foi um reino de derrota, um reino de humilhação. Então eles entenderam. Então todo Israel se reuniu, deixou, como eu falei, os seus afazeres para ir buscar a arca do Senhor, agora de uma forma correta, sacerdotes carregando a arca nos seus ombros. E a palavra diz que Davi ele vinha dançando com todas as suas forças. E ele estava vestido de um éfode, de uma estola sacerdotal. Ou seja, Davi estava paramentado de uma forma especial. Ele não estava nem com as vestes reais. Ele estava com a estola sacerdotal, uma vestimenta que era destinada aos sacerdotes. Ele entendeu de como ele deveria se posicionar agora, como ele deveria se paramentar, como ele deveria se vestir para trazer a arca do Senhor a Jerusalém. E nós precisamos entender como nós devemos nos paramentar. Paramentar é se vestir, colocar tudo aquilo que se usa muito para sacerdotes, para policiais, sejam do exército, da marinha, da aeronáutica ou militares,
paramento, se paramentar, está todo paramentado, todo alinhado para campo. E Davi ele fez isso. Mas eu não quero me meter nisso, eu quero me meter na simples palavra, em palavras que diz que ele dançava na presença do Senhor com todas as suas forças. E é isso que nós precisamos. Vocês são dançarinas, algumas pessoas não gostam que eu use essa expressão, são ministras de dança. Pronto, ministras de dança. São ministras de dança aqui na nossa igreja e vocês precisam observar esses dois aspectos, esses dois princípios espirituais que Davi ele se preocupou. Primeiro está paramentado para a ocasião, ter o cuidado de se paramentar para tamanha ocasião. E a segunda é dançar com todas as suas forças. E eu fui olhar essa palavra força, o que significa no hebraico, para que vocês entendam. Ela tem 3 significados no hebraico. A palavra força tem 3 significados no hebraico. Então Davi ele nos deixa bem claro como nós precisamos nos apresentar, como vocês, ministras de dança ou dançarinas, precisam se apresentar e o que significa estar dançando com todas as forças. Então vamos aos significados da palavra força no hebraico. A palavra mais comum para força em hebraico é koach, ou koash, K-O-A-C-H. Mas outras variações como shazak ou otzman também são usadas dependendo do contexto. Então eu vou falar esses 3 significados para que vocês entendam o que é a palavra força. Koach, que é a primeira, significa força física, poder ou capacidade em geral. Significa que vocês, ao dançar aqui, precisam usar a força física de vocês. Se nós traçarmos um parâmetro com aquilo que Jesus Cristo falou de adoração de uma forma geral, a gente tem que adorar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Então, vocês usem a força de vocês. O que é a força? O dinamismo, a energia. Em outro lugar de significado, essa força significa imprimir energia. Quando Davi dançava com todas as forças, ele imprimia uma energia. E com certeza essa energia contagiava. E é isso que vocês precisam, imprimir energia. Obviamente, como eu falei da última vez que eu ministrei aqui, precisamos ter cuidado, estamos usando o nosso corpo, vocês estão usando o corpo de vocês. E nós não podemos usar esse corpo de uma forma vulgar, de uma forma sensual, mas precisamos imprimir energia, força. Vamos de novo ao significado de koach. O koach significa força física, poder ou capacidade geral. O kazak, que é a segunda, ou shazak, que é o segundo significado da palavra força, significa forte, corajoso. Muito usado na expressão shazak, sejamos fortes e nos fortalecemos. Amém? Vocês precisam entender aquilo que eu sempre passo para o louvor e aquilo que eu sempre
para mim mesmo quando eu estou aqui ministrando, como pastor, como trazendo a palavra. Eu estou aqui para confrontar demônios. Por que confrontar a igreja é endemoniada, pastor? Não, é porque o diabo está em nosso derredor, buscando a quem possa tratar. E só existe uma forma de nós não sermos devorados pelo inimigo: Deus nos avisando antes. Por que você está em nosso derredor? Então quando eu vou ministrar, eu tenho que ministrar palavras que oriente a igreja, de sorte que ele esteja atento aos ataques do inimigo, às investidas do inimigo. Então o que eu falo é para confrontar demônios, porque Deus não permite que aconteça as coisas sem antes nos revelar. Então vocês, quando estiverem dançando aqui, precisam saber que vocês também, a expressão corporal de vocês também aqui tem que ser uma expressão corporal de alguém que com os movimentos corporais também está confrontando demônios, porque aí eu uso a palavra, que eu uso dançarina, né? Eu sempre coloco lá no grupo, louvor e levitas e dançarinas, mas eu vou usar outra expressão, ministras de dança. Vocês estão ministrando através do corpo de vocês, e vocês precisam ser fortes e corajosas. Vocês têm que expressar isso aos demônios, que os posicionamentos de vocês aqui, os movimentos de vocês aqui seriam como movimentos, como vamos para a área da presbítera casa, né? O movimento do catar. Você, presbítera, para explicar melhor. Catar é uma luta imaginária. Todos os movimentos do catar é uma luta imaginária. A pessoa que está fazendo o catar, ela está enxergando o inimigo na frente dela. Vocês sabiam disso? É uma luta imaginária. Eu estou lutando com alguém. Todo movimento do catar que o karateca faz, ele está enxergando o inimigo diante dele. Aquilo são movimentos de defesa, que o inimigo está trazendo contra a pessoa, ela está se defendendo, e movimentos de ataque para destruir o inimigo. Então a dança também tem que ser assim, fortes e corajosas, sabendo que os movimentos de vocês estão expressando um posicionamento espiritual que está confrontando demônios. Não é só simplesmente mexer o corpo. É por isso que tem que colocar energia, que é o goache primeiro. E o segundo, saber que tem que imprimir uma força também. Vocês têm que ser fortes e corajosos. Eu já usei em alguns cultos aqui, vocês, para, com o movimento de vocês, atacar os demônios, colocar os demônios para correr. Então que isso seja uma constante, todas as vezes que vocês subirem aqui, que os movimentos de vocês não só é balançar o corpo, é o movimento de um catar, uma luta imaginária. Entendeu? Que vocês possam entender essa condição e assim ministrar. E o terceiro significado da palavra força, otsman, eu não falo hebraico, significa intensidade, poder ou potência, usado para força militar ou energética. Então, o terceiro significado de força é intensidade. Sejam mais intensas
ou sejam mais intensas possível. Porque, como eu já falei anteriormente, vocês não estão só movimentando o corpo. Assim como o louvor não está simplesmente abrindo a boca e falando um monte de palavras, a dança também não está aqui só movimentando o corpo. Vocês estão tomando posicionamentos espirituais. Por que Miriam dançou? Porque eles tiveram vitória. E aquela dança expressava a vitória contra os egípcios. O que essa dança de Davi representava? O que essa dança de Davi representava para vocês? A presença de Deus estava lá. Quem mais pode chamar? Quem mais vai falar alguma coisa? Júbilo pela glória de Deus. Quem mais vai falar alguma coisa? Tudo isso que vocês falaram está coerente, mas uma coisa só resume tudo que vocês falaram e que é o primordial. A força de Deus está voltando. A glória de Deus está voltando. Agora nós estamos com a força de Deus. Porque se nos dias de Saúl eles não se valeram da arma, eles tiveram derrota, agora a força de Deus está voltando. E aqueles movimentos de Davi expressavam essa força. A força de Deus agindo em Davi. E ele tinha que expressar isso para o povo. Ele tinha que contagiar o povo. E Davi ele era especialista nisso. E contagiar o povo com aquela força. Por que o louvor é importante? Porque o louvor precisa contagiar as pessoas. Não é um amontoado de palavras, precisa contagiar as pessoas. Porque quando um pastor prega, ele precisa imprimir essa força. Porque precisa contagiar essas pessoas com essa força. Então, esse tem que ser o papel de vocês. Davi, ele dançava na presença do Senhor com todas as suas forças. Mas ele estava expressando não a força dele, a força de Deus. Porque quando ele tirou a arca da casa de Obed-Edom, foi justamente por isso. A força de Deus entrou na casa de Obed-Edom. E agora nós estamos trazendo a força de Deus para Israel. A força de Deus mudou a história de Obed-Edom. E a força de Deus vai mudar a nossa história. E aí é onde está o mais impressionante de tudo. Qual é o mais impressionante de tudo nessa passagem para vocês? Assim, no posicionamento de Davi, para vocês, qual é o mais impressionante? O que mais a gente precisa observar no posicionamento de Davi? Não se preocupou com ninguém, assim. Ele era ok, né? Deveria ter uma postura, assim, né? Sim. Esperava isso dele. E ele não se preocupou com ninguém, ele simplesmente deu importância para aquilo que Deus havia mostrado. E adorou todas as coisas, né? Quem mais vai falar o nome? Para mim foi um sacrifício que ele
ele sacrificava, ia dançando, andava um pouquinho, sacrificava, lá um pouquinho, sacrificava. Então, sacrifício que ele fez na mesa, fazer de volta. O que mais? Fala para vocês. Davi não era passarinho. Davi era menino. Não existe outra passagem que você vai ver que Davi dançou. Davi era leite, cantava. Ele era triste. Naquele dia especial, ele não tomou água. Tinha, obviamente, outras pessoas tocando, mas Davi estava dançando. Ele estava expressando com o corpo aquilo que representava a presença de Deus no meio do seu povo, com todas as suas, para que vocês entendam o papel de nós somos. Mesmo sendo levita, músico e cantor, naquele dia ele estava expressando com o seu corpo o que significa ter a força de Deus no meio do seu corpo. E vocês saem daqui entendendo os três significados da palavra força e o significado de Davi estar dançando e não tocando. Ele estava expressando com o seu corpo o que significa ter a força de Deus no meio do seu corpo. Vocês saem daqui entendendo isso. E todas as vezes vocês subirem aqui, eu estou expressando a força de Deus no meu corpo. A força de Deus está em nós. E eu não estou simplesmente aqui fazendo um monte de movimento. Eu estou expressando a força de Deus agindo no meio do seu corpo. O louvor expressa através da voz, como eu, pastor, expresso através da pregação, mas através da voz. Vocês expressam. Eu já ouvi algumas pessoas, eu achei até meio místico, mas eu já ouvi algumas pessoas comentando a respeito disso. O pastor pregando os movimentos que o pastor faz, ele está expressando a unção, liberando a unção sobre ele. Os movimentos que os pastores fazem. Isso vai muito para o meio neopentecostal. Mas é uma expressão que, embora alguns queiram dizer que dança não é algo que deva acontecer no meio da igreja, a Bíblia está deixando de casa assim. É o que eu falei aqui na terça-feira. Palavras vãs, que são palavras vãs, palavras sem fundamento. Miriam dançou, Davi dançou, Salmo 150 diz que nós devemos dançar. Jeremias 31 diz que a Virgem se alegrará na dança, e a gente vai ver o contexto do que tem lá. Então, o que as pessoas falam não tem nada a ver com o embasamento bíblico. Na verdade, elas são religiosas ou então ignorantes. É outra administração. Elas ignoram o fato de que Deus diz que nós devemos adorar a Deus com adufes e danças. Então a gente adora a Deus com adufes e danças. E aí com todas as sortes de instrumentos musicais. Amém? Então essa é a palavra, a ministração que eu vim trazer para vocês. Esses três tipos de força.
e o entendimento quando vocês estão simplesmente fazendo movimentos corporais, mas é manifestando, expressando a força de Deus que está no nosso meio. Então, por isso deve haver essas três características do significado da palavra força. Porque o inimigo, quando perceber o mundo espiritual percebendo os movimentos de vocês, vai saber. Aí eu vou sair um pouquinho da área de vocês, mas alguns exércitos na antiguidade, eles eram temidos simplesmente pelo som que eles tocavam no seu exército. Eu assisti um filme, acho que é Guerra dos Reinos, é um filme chinês, japonês, uma coisa assim. Se vocês puderem, vocês assistam. Guerra dos Reinos. Vocês vão ver a importância da música de uma guerra. Guerra dos Reinos. Eu assisti para cá. E aí eu trouxe para o contexto da igreja. Vocês vão entender a importância da música no meio de uma guerra. E a dança não é diferente. Amém? Essa é a palavra que eu queria ministrar a vocês. Vocês possam sair dessa entendendo e agora colocando em prática. Tenham esses três significados. Carreguem com vocês esses três significados para todas as vezes que vocês subirem aqui. Vocês usem esses três significados da palavra força, porque vocês vão estar confrontando demônios. Amém?